Hoje eu quero ministrar sobre ao infinito e além. Diga ao infinito e além. Não, faz assim, ao infinito e além. Então, como definir os seus alvos para o ano de 2016? Então, quero falar um pouco sobre como definir esses alvos. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, verso 11 e 12. Olha o que a Bíblia diz, Jeremias capítulo 29, verso 11: porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então nós estamos às portas de um novo ano. Hoje é o último domingo do ano de 2015. Hoje é o último domingo que nós nos reunimos como igreja. E há 4 dias de um novo ano, eu fico também olhando para o ano de 2015. Hoje é um domingo de reflexão do ano que passou. E desde domingo passado nós estamos nesse espírito. Na verdade, todo mês de dezembro eu digo aos irmãos que é um ambiente de refletir aquilo que Deus fez, mas é um ambiente de se preparar para aquilo que Deus vai fazer. E é um ambiente de nós começarmos agradecendo a Deus por tudo aquilo. Quantos têm motivos para agradecer? Diga aleluia. Irmãos, há muitos motivos para agradecer. Há muitos motivos para nós sermos gratos a Deus. E quando um novo ano se aproxima, é óbvio que todos nós nos enchemos de expectativa acerca daquilo que vai acontecer. Sempre que vai finalizando o ano e se abrindo um novo ano, a janela de um novo ano, nós estamos a tão poucos dias de um novo ano, há uma expectativa daquilo que Deus vai fazer. Há uma expectativa em todas as áreas da nossa vida acerca daquilo que vai acontecer. E anos, eles apontam para ciclos novos. E o ano passado nós pregamos aqui, e você pode pedir para o seu líder replicar essa palavra para você, sobre ciclos. Nós cremos que a Bíblia, ela trabalha de maneira cíclica. São ciclos de 7 anos. A cada 7 novos anos há um ciclo, ciclos de dias. Deus trabalha através de ciclos. E quando nós falamos de um novo ano, isso precisa de nos empolgar. A entrada de um novo ano precisa ser empolgante. Hoje eu participei de uma reunião que eu saí assim, cabisbaixo. Hoje eu participei de uma reunião que eu saí de lá assim. Por quê? Porque se existe coisas ruins, e nós vamos falar sobre isso, que aconteceu nesse ano, eu quero te falar muito mais as coisas boas que aconteceram na sua vida. Se houve algo traumático, se houve algo que você fala, pastor, isso aqui foi difícil, eu quero te falar, mesmo nessa dificuldade, em todo tempo, o Senhor se fez presente na sua vida. Você pode enxergar algo positivo de tudo aquilo que aconteceu nesse ano que se passou. Mas o novo ano se aproxima, e é óbvio, nosso coração precisa estar cheio de expectativa. Alguns anos, eles nos preparam para a vitória. É engraçado porque nós gostamos só de vencer, é verdade ou não, irmãos? Nós gostamos só do ambiente da conquista. Mas alguns anos nos preparam para a vitória, mas outros nos levam à vitória propriamente dita. Alguns anos nos preparam para casar, mas tem um ano do casamento. Alguns anos nos preparam para prosperar, mas tem anos específicos que nós prosperamos. Alguns anos nos preparam para ver a nossa família convertida, mas tem um ano que nós vemos a nossa família convertida. Mas sabe o que é interessante? Tanto o ano que nós apalpamos a vitória, quanto o ano que nos prepararam para a vitória, os dois são igualmente importantes. Os dois precisam ser valorizados. Por quê? Porque Deus é um Deus de alvos e planejamentos. E quando nós falamos de um novo ano, nós precisamos definir alvos. E eu sei que o nosso coração entrou o ano de 2015 cheio de alvos, cheio de desejos. E talvez você ainda não apalpou aquilo que você desejava, mas quero te dizer, você está sendo preparado para aquilo que Deus quer fazer. Talvez você ainda não viu a salvação que você gostaria, mas esses anos de preparo, eles são importantes.
O ano de 2015 foi um ano que você apalpou muitas vitórias, mas o ano também que te preparou para vitórias que virão em 2016. Foi um ano que você viu coisas, talvez você viu salvações acontecendo, ou talvez Deus está te preparando para no ano de 2016 apalpar salvações. É um ano que talvez você fala, pastor, profissionalmente eu não vi muito avanço, mas é um ano que Deus está te preparando para vitórias na área profissional. Então, quando nós enxergamos Deus é um Deus de alvos. Diga assim comigo: Deus é um Deus de alvos. E porque Deus é um Deus de alvos, Deus é um Deus de planejamento. Porque só pode ter planejamento quem tem alvos. Você vai ver que toda pessoa que não tem alvos, ela não tem planejamento. Toda pessoa que não tem um alvo de vida, ela não tem um planejamento de vida. Enxerga toda pessoa que tem um alvo. Olha, eu tenho esse alvo. Todo mundo que tem um alvo vai planejar. Pega um casal que tem alvo de vida, ele tem planejamento. Olha, o nosso planejamento primeiro é conquistar a nossa casa própria. Segundo passo, depois de conquistar a nossa casa própria, nós vamos levar um ano para reformar. Depois de um ano de reforma, nós vamos estar preparados para no próximo ano então desfrutar e viajar um pouco. No terceiro ano nós vamos conseguir então começar a pensar em engravidar, para no terceiro ano engravidar. No quarto ano nós vamos estar com um filho, e aí nós vamos ter o primeiro filho. Tudo que tem alvo tem planejamento. Uma família estruturada tem planejamento. Uma vida estruturada tem planejamento. Eu gosto de às vezes estar com jovenzinhos que tem planejamento, que tem alvo de vida, tem objetivo de vida. Só que planejamento é fruto de alvo. Quem não tem alvo não tem planejamento. Quem não enxerga algo, uma empresa sem alvo é uma empresa que não tem planejamento. Uma igreja sem alvo é uma igreja que não tem planejamento. Por que nós começamos a falar de planejamento como igreja antes de 2015 acabar, irmãos? Nós já temos todo o planejamento para o próximo ano. Por quê? Porque nós somos uma igreja de alvos. Nós cremos que Deus se move através de alvos. Mas por que é tão importante planejar um próximo ano? E nós estamos falando de definir alvos. Por que é tão importante estabelecer alvos para um próximo ano? Porque todas as vezes que nós estabelecemos alvos, inevitavelmente nós vamos estabelecer planejamento. E por que é importante estabelecer um planejamento para o próximo ano? Porque quando eu estabeleço planejamento, eu não fico frustrado. Eu lembro quando eu fui me mudar, inclusive hoje eu tive a oportunidade, eu disse aos irmãos para bater na casa do vizinho e entregar um panetone. Alguém fez isso aqui? Eu fiz hoje, não consegui fazer antes. E aí eu toquei lá no meu vizinho, ele ficou desconcertado, né? Foi eu, a Bruna e a Chloe, e nós batemos lá. E eu não queria ir domingo à tarde, porque eu falei, não sei, talvez ele está tirando um cochilo, não sei. Pelo visto ele estava assistindo algum jogo, não sei se era reprise, não sei, de algum lugar. E eu toquei, eu falei, olha, eu estou aqui para poder te dar um Feliz Natal. Não pude fazer isso antes do Natal. Dar um Feliz Natal e desejar um 2016 abençoado. Que a graça de Deus, e profetizei sobre 2016 dele. E entreguei, não consegui comprar um panetone, porque na loja que eu fui só tinha panetone zero. Eu não vou dar um panetone zero para ele, não sei, melhor dar um normal. Mas aí nós compramos uma caixa de chocolate, entreguei, ele ficou assim, sem jeito. Falei, a gente só se encontra aqui, né? Se cruza no elevador. Ele falou, é assim mesmo. Falei, mas 2016 pode ser diferente, a gente pode estar mais próximo e tal. E ele ficou extremamente constrangido. Falta outro vizinho ainda que eu vou pegar amanhã. Mas quando eu me mudei para lá, eu lembro que meu vizinho já tinha mudado faz tempo, esse meu vizinho. E ele tinha feito uma mega reforma no apartamento dele. E a hora que eu entrei no meu apartamento, você que pegou um apartamento novo, nem luz eles entregam. Você tem que fazer até o sistema elétrico, não entrega nada. Tem piso, não tem nada o apartamento. E aí a hora que eu entrei no apartamento dele, irmãos, o apartamento dele ficou assim, um negócio bonito. Ele já estava na parte do papel de parede. Para quem reforma aqui sabe, essa é a última parte. Estava na parte do papel de parede e tal. E no dia que eu fui na casa dele, a net já estava instalada, tudo ok. Meu apartamento não tinha nada, não podia ir nem no escuro lá, porque você não enxergava nada. Ele falou, entra aqui, vou te mostrar meu apartamento e tal. E aí eu saí de lá alegre por ele, mas frustrado por mim, que eu falei, meu Deus do céu. E aí você que já reformou, ele começou a falar dos desafios da reforma. Uau!
você ter ideia, a reforma é desafiadora. Lá em casa foi tão desafiadora a reforma, que quando aconteceu de tudo na reforma, inclusive o cidadão que fez a parte de encanamento, eu não sei porquê, eu acho que um dia ele falou, não sei, eu vou passar cola aqui na vedação do cano. Meus chuveiros passaram cola na vedação do cano, eu tive que ficar derretendo com isqueiro a vedação do cano, se é que você está me entendendo, para tirar a vedação, para encaixar o chuveiro. O negócio foi triste. Mas planejamento é importante porque quando eu chego num apartamento que não tem nada, a minha expectativa não é sentar no sofá e assistir alguma coisa. O apartamento não tem nada, qual a primeira coisa que eu preciso de fazer, irmãos? Colocar luz, colocar gesso, colocar piso. Aí as coisas começam a se desenvolver. Por que planejamento é importante? Nós estamos falando de definir alvos para o próximo ano, porque cada um de nós vivemos em uma realidade diferente. Para quem está no 10º ano de casado, você tem alguns alvos para o seu casamento, mas para quem está no primeiro, os alvos são outros, são diferentes. Você está no alvo de conhecer sua esposa ainda, você está no alvo de passar por esse período do primeiro ano de aprendizado, você está aprendendo como ser marido, você está aprendendo como administrar isso. Para quem está no 10º ano de empresa, você tem um desafio de talvez inovar no mercado, talvez sair da sua zona de conforto, talvez abrir novas frentes. Mas para quem está no primeiro ano de empresa, primeiro ano de mercado, você tem um alvo, você precisa de conhecer o mercado, você ainda está aprendendo a fazer relacionamento com clientes, você ainda está formando uma carteira de clientes. Mas qual a grande questão? Deus é um Deus de alvos e Deus é um Deus de planejamento. A hora que eu entrei no meu apartamento, eu não fiquei frustrado, que a primeira coisa a ser colocada era o piso, porque aquele era o momento que eu estava. E aí eu fiz um planejamento, olha, primeiro eu vou colocar o piso, primeiro eu vou colocar o gesso, depois eu coloco o piso, depois a gente vai entrar com a parte da elétrica, e aí eu olhei no meu planejamento e falei, daqui 3 meses é que eu vou estar no sofá sentado, é que eu vou estar podendo tomar um banho quente, daqui 3 meses. Por que o planejamento é importante? Porque o planejamento vai te mostrar onde você está e aonde Deus quer que você esteja, mas Ele vai te dar calma para perseguir isso, entende? Ele vai te mostrar o lugar que você está. É engraçado porque às vezes vem um casalzinho jovem conversar com a gente, acabou de casar, e o marido quer que a esposa responda como uma esposa. E aí alguns falam para mim, pastor, mas eu estou vendo a sua esposa, eu estou vendo a esposa do pastor Gustavo, eu estou vendo a pastora Solange. Eu falo, irmão, vai com calma, você está no primeiro ano de casamento, as coisas vão acontecer. O Brasil, o ano passado, foi o país do mundo que mais se abriu empresa, mas também foi o país do mundo que mais se fechou empresa. Por quê? Porque no primeiro ano, o empresário olha a empresa do vizinho, está há 15 anos no mercado, o que ele quer viver? Exatamente o que o vizinho está vivendo. E aí no primeiro ano de mercado dele, não adianta, ele não vai ter a realidade do outro que está há 25 anos no mercado. A questão é que Deus é um Deus de alvos. Então nós precisamos de entender como fazer alvos, como planejar a nossa vida, como entrar no próximo ano. E como eu estou te dizendo, se você, pastor, eu posso viver uma vida sem alvos? Você pode, mas viver uma vida sem alvos é viver uma vida sem planejamento. E ter essa vida sem planejamento, sabe qual é o grande problema de não ter alvos? Talvez você não tenha alvos. O grande problema de não ter alvos é que nunca tem senso de conquista. Quem nunca estabelece uma marca nunca vai ficar contente ao chegar lá. Em 2015, até as crises e adversidades que aconteceram, quantos aqui passaram por crise e adversidade? Diga amém. Elas fazem parte da história humana. Os conflitos no casamento fazem parte. Os conflitos, nós estamos num momento de crise no Brasil econômico, fazem parte. Mas até as crises e adversidades, não menospreze elas, elas são importantes. Você sabe que tem uma história que eu gosto muito, que diz que um camarada se perdeu no deserto, e perdido no deserto, passou um tempinho, ele começou a ficar com muita sede. Então, desesperado por água, com sede, ele viu um comerciante vindo de longe num camelo. Ele falou, é esse, ele vai me arrumar água. Ele foi correndo, se aproximou e falou, eu quero água, você tem água para vender? Você tem água para me dar? E aí o comerciante disse, Mohamed não ter água, Mohamed ter gravatas. Quer gravatas?
Ele falou: que gravata o quê? Não preciso de gravata. Gravata no deserto, o que eu vou fazer com gravata no meio do deserto? Gravata, não quero gravata. Ele foi andando mais um pouco, daqui a pouco ele avistou de longe outro comerciante vindo. Saiu correndo, se aproximou e falou: olha, eu preciso de água, eu estou quase morrendo, estou desfalecido, me dá água, eu tenho dinheiro para pagar. O outro comerciante disse: Mohamed não ter água, Mohamed ter gravatas. Quer gravatas? Ele falou: que gravata? Eu não preciso de gravata, eu estou no meio do deserto, eu estou morrendo de sede, não quero gravata. E aí ele mandou o comerciante embora. Daqui a pouco ele avista outro comerciante. Ele falou: agora vai ter água. Ele aproximou e falou: olha, eu estou aqui caminhando e eu já encontrei 2 comerciantes, eu estou morrendo de sede, eu vou morrer, e eu dou todo o meu dinheiro, eu preciso de água. E os outros 2 não tinham água para me dar. O terceiro disse: Mohamed não ter água, Mohamed ter gravatas. Quer gravatas? Mohamed dá gravata. Ele: não quero nem de graça gravata. Para que gravata? Estou no meio do deserto. Ele continuou caminhando. Daqui a pouco ele encontrou uma grande fortaleza, um castelo no meio e uma cidade fortificada em volta, e tinha guardas na porta. Ele chegou e falou: aí deve ter água. Ele aproximou correndo e falou para o guarda: olha, eu estou caminhando aqui, eu estou quase morrendo de sede, já encontrei 3 comerciantes, ninguém tinha água para me vender, aí dentro tem água. O guarda falou: aqui dentro tem muita água. Ele falou: é mesmo? Então abre para eu entrar. Ele falou: para entrar aqui precisa dar gravata. O que isso quer dizer? Tem situações na nossa vida que nós menosprezamos, mas que elas precisarão ser usadas um dia. Tem crises que são oportunidades, você não sabe. Por isso, quando aparecer gravata, não seja daqueles que menosprezam. Tem gente que é gravata na nossa vida, que naquele momento você não está entendendo o porquê daquela pessoa, mas não menospreza. Pode ser que amanhã vai ser muito importante essa experiência. Tem situações que são gravatas na nossa vida, situações, oportunidades que vão acontecer, que hoje você não entende por que disso, mas amanhã elas vão fazer muito sentido. Para aquele viajante, a gravata não parecia fazer sentido no meio do deserto, mas uma hora tinha e fez sentido. Mas como nós devemos definir os nossos alvos? Eu quero te falar aqui de maneira prática. Nós distribuímos uma folha aqui, a folha de alvos. Quantos pegaram? Diga amém. Se você não pegou até o final do culto, nós vamos te dar uma folha de gratidão e uma folha de alvos, para você preencher quais são os seus alvos. O que você quer no próximo ano? O que você quer da parte de Deus? O que você quer enxergar? Então, sem alvos, você vai estar sempre desconfortável com o período que você vive. Mas quando você estabelece alvos, você estabelece: olha, é isso que eu quero conquistar, e o seu coração vai estar em paz à medida que você se aproxima daquilo. Mas quais devem ser os princípios para estabelecer os seus alvos no ano de 2016? Quantos têm sonhos? Diga amém. Quantos têm alvos? Diga amém. Mas eu quero falar hoje para você quais são os princípios então para que esses alvos sejam conquistados. Primeiro princípio para você estabelecer os seus alvos do próximo ano, diga assim comigo: coloque o reino de Deus como prioridade. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 6,33. Se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 33. Eu sei que esse verso é comum a todos nós. Mateus capítulo 6, verso 33. Olha o que a Bíblia diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nos princípios, pastor, vou estabelecer alvos para o ano de 2016. Qual a primeira coisa que eu tenho que ter em mente? Primeira coisa, coloca o reino de Deus em primeiro. Coloca o reino de Deus em prioridade. Envolva a eternidade. Por que eu coloquei até a imagenzinha aqui do Buzz? Os irmãos devem conhecer esse desenho. Ao infinito e além. Por quê? Porque qualquer alvo que morra, qualquer alvo que tem um fim, não é proveitoso.
Os alvos que Deus quer te levar a conquistar, todos têm a ver com a eternidade. Os alvos que Deus quer te levar a tocar, a desfrutar, todos têm a ver com algo eterno. E quando nós estabelecemos alvos, a melhor maneira de se livrar do egoísmo, do humanismo, é colocando tudo no padrão da eternidade. Olha o que a Bíblia diz: coloca o reino de Deus em primeiro. Estabelece o reino de Deus e coloca ele em primeiro lugar, como governo. Talvez esse próximo ano você fale: pastor, meu alvo é casar. Aleluia. Mas quer te falar, um marido lindo, simplesmente, beleza, acaba. Acaba ou não acaba, irmãos? Eu já fui lindo, eu posso te falar. Beleza acaba. Chega um momento que beleza já não é mais importante, eu te afirmo isso. Por isso, se você, tudo que você estiver buscando é um marido, ai Jesus, 1,80 m, olho claro, cabelo assim, amém, eu não quero desconsiderar, mas quero te dizer, você precisa de colocar a eternidade antes. Jesus, eu quero marido, porque junto com o marido vai ser muito mais fácil cumprir o chamado do Senhor na minha vida. Você que é mulher, Jesus, eu quero um marido para mim poder auxiliá-lo no cumprimento do ministério dele. Eu quero um marido porque juntos vai ser muito mais fácil nós propagarmos o teu reino. Você que é homem, Jesus, eu quero uma esposa. Não, o mais importante aqui não é o padrão físico, ainda que eu te digo, fique à vontade para pedir. E Deus é um Deus de surpresa, Ele surpreende a gente. Fique à vontade. Mas o fato é que a eternidade precisa estar acima. Você pediu uma casa enorme, peça. Deus quer te dar, Deus é dono do ouro e da prata, Ele quer te dar. Mas tudo se torna diferente, porque uma casa grande, simplesmente, muito bem decorada, decoração enjoa. Quem aqui reformou uma casa sabe, você decora uma coisa, você coloca a melhor decoração, o que para você é mais atual, o que é mais moderno, o que você mais gosta. Daqui 2 anos você está olhando para aquilo, você já não está aguentando ver algumas peças, você já não está aguentando ver algumas coisas no lugar, você fala: meu Deus, precisa trocar a cor, precisa trocar tudo. O que antes era tão importante, agora você olha e fala: nossa, preciso de mudar isso. Coloca a eternidade. Você vai pedir uma casa e fala: Deus, eu quero uma casa grande, porque vai ser um ambiente onde eu posso fazer célula. Eu estou clamando agora por uma casa maior, irmãos, porque eu estou fazendo célula na minha casa, eu estou orando, minha vizinhança vai ser conquistada. Eu estou falando: Deus, como é que faz microcélula numa casa do tamanho da minha? Não tem como. Não tem como fazer microcélula. E eu fiquei imaginando, só se os irmãos ficarem sentados em cima da minha cama, porque o meu quarto cabe só a minha cama. E só se os irmãos, a microcélula dos sem sapato, todo mundo tira o sapato, fica só de meio e fica em cima da cama, não tem outro jeito. Porque no quarto da minha filha é as crianças reunidas. Coloque a eternidade. Se for pedir uma casa, não peça simplesmente uma casa grande e bonita. Fala: Deus, eu quero uma casa grande e bonita, porque ela vai ser útil para o teu reino, que eu vou utilizar. Você está entendendo o que é colocar a eternidade antes de todas as coisas, os seus alvos? Deus, eu quero prosperar. Quantos querem prosperar? Diga aleluia. Hoje eu fui numa ministração e o pastor estava falando: olha, pastor não tem como prosperar, pastor não tem como andar de Mercedes. Eu falei: ô Jeová, eu não aceito isso para mim não. Ainda que não seja o meu grande sonho andar de Mercedes, mas eu desejo prosperar, como eu espero que você deseje também, porque você é filho do rei. Agora, quando você for pensar em prosperidade, pense em algo mais sublime do que ter dinheiro. Pense em algo que vai além. Colocar a eternidade dos seus alvos e falar: Deus, eu quero prosperar. E nós estamos colocando aqui, e eu estou te desafiando a colocar o alvo diante de Deus, o quanto você gostaria de ganhar no próximo ano. Deus, olha, eu quero ganhar X, isso é importante, é bom, vai te fazer bem. Mas antes de você, coloca o reino de Deus antes. Deus, eu não quero prosperar simplesmente por causa de mim, eu quero prosperar porque eu quero ser um investidor do teu reino. Eu quero prosperar porque eu quero ter condição de poder dar àqueles que não têm. Eu quero prosperar porque chegar na época do Natal, né, nós fazemos aqui o Natal onde nós adotamos crianças. Deus, eu não quero adotar 1, 2 não, eu quero adotar 10, 20, 50. Lá no projeto, e o ano que vem nós voltamos agora com o projeto Vida. Cada criança nós estamos levantando o custo, mas já está definido que é de 120 a 150 reais. Deus, eu quero poder sustentar crianças carentes, eu quero poder sustentar famílias carentes. Isso é colocar a eternidade antes.
Antes de eu pensar no meu bem-estar, antes de eu pensar na minha viagem, antes de eu pensar no meu conforto, no meu carro melhor, e é bom, glória a Deus por isso. Mas antes, coloca a eternidade nos seus alvos. Antes de pedir um marido, coloca a eternidade nesse pedido. Antes de pedir um aumento salarial, antes de pedir para Deus, Deus prospera a minha empresa, coloque a eternidade. Eu quero te falar, é um padrão do reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que você precisar lhe será acrescentado. Esse é o padrão. Pastor, qual que é o padrão de pedido a Deus na graça? É o padrão de colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. Se você colocar o reino de Deus acima de todas as coisas, você vai perceber que tudo que você precisar vai ser acrescentado. Os nossos alvos não podem ter como objetivo o nosso conforto simplesmente. Eles precisam ter como objetivo o benefício do reino de Deus. E eu te falo, nesse próximo ano, seus alvos visam o benefício do reino de Deus. Você vai colocar o seu casamento, Deus, eu não quero simplesmente... Irmãos, é absurdo, mas eu já vi pessoas fazendo campanha pelo casamento. O marido não frequentava, ou a esposa não frequentava. Eu já vi isso acontecendo. Aí o marido se firma, começa a frequentar. Agora a irmã começa a ficar enciumada, só quer saber de igreja. O irmão não frequentava, e aí agora ele passa a frequentar, e a esposa agora fica ofendida porque acha que o marido está se dando demais. A esposa não frequentava, o marido começa a orar, aí a esposa começa a vir. Agora o marido fica bravo: não, minha esposa está vindo demais, pastor, está envolvido demais. Eu falei: irmão, não era isso. Quando você for clamar pelo seu casamento, clama, mas fala: Deus, eu quero ter um casamento, uma vida conjugal alinhada, para que o teu reino seja manifesto. Eu quero ter um casamento sadio, para eu e meu marido poder aconselhar outros casais, para nós podermos ser sal e luz para outros. Coloca o reino de Deus, essa é uma chave de sucesso. Estabelece o reino de Deus antes de qualquer alvo da sua vida, e você pode ter certeza, vai dar muito certo. Segundo princípio para você estabelecer os seus alvos, qual que é o primeiro, irmãos? Coloca o reino em primeiro lugar. E quando o reino está no primeiro lugar, a gente não vai ver o nosso benefício próprio, nós não vamos estar olhando para o egoísmo, nós não vamos estar olhando para as nossas vaidades. Muitos irmãos falam: pastor, como eu sei se isso aqui é uma vaidade humana ou se isso é a vontade de Deus? Só você colocar nessa balança. Se o beneficiado é o reino de Deus, então faz parte da vontade de Deus. Mas se só sou eu sou o centro, então isso é uma vontade humana. Uma segunda característica para você estabelecer os seus alvos, segundo princípio: lembre-se de que você é filho. Vira para quem está do seu lado e diga: lembre-se de que você é filho. Nosso problema é estar condicionado a pedir sempre na medida que a gente acha que merece. É ou não é, irmãos? É engraçado porque, para mim, computador, tablet, e eu sei que os irmãos que vieram numa geração antes da minha, é pior ainda. Para você ter um computador assim, foi um negócio difícil. Na minha geração, as coisas já foram mais fáceis, mas na geração dos meus pais, para ter um notebook na época, era só quem trabalhava com isso. E aí as coisas foram evoluindo, melhorando, evoluindo, mas ainda hoje para mim, mas chegou perto do Natal, minha filha, os irmãos conhecem, ela tem 3 anos, ela cismou que queria um tablet, não sabe nem falar, e eu sei que virou febre que as crianças, que eu achava que era só ela, mas todas as crianças agora, 3 anos com um tablet na mão, e ela começou a pedir tablet, irmãos, eu sei que ela mobilizou a família inteira, todo mundo estava sabendo desse tablet, deu até briga para comprar o tablet, porque todo mundo sabia, deu até briga de avós lá em casa, porque um queria dar o tablet, o outro queria dar o tablet, e ela só falava desse tablet para cá e tablet para lá. Resultado, meu pai foi lá e deu tablet para ela, juntou os avós, o avô deu o tablet para ela, melhor dizendo, e aí ela ganhou o tablet. Eu fiquei olhando para ela e falei: meu Deus do céu, isso aí não era a idade dela ganhar um tablet. Tem
irmão que vem diante de Deus: pastor, mas eu sou tão novinho na fé, faz tão pouco tempo que eu cheguei. Irmão, pede logo o tablet. Ela não olhou para ela e falou: não, isso aqui devia ser um instrumento de trabalho. Ela não vai fazer quase nada com o tablet, vai ficar fazendo joguinho, mas ela pediu o tablet. Sabe que muitas vezes você não recebe de Deus, você não sabe pedir a coisa certa de Deus. E aí nós nos colocamos como adultos diante de Deus para pedir. E às vezes você está vendo um irmão lá mais imaturo na fé que você. Não é verdade? Não tem muito disso. Crente velho tem isso. Eu estou aqui há tantos anos, pastor. E a fita, dia 31, nem lembro quanto já passei aqui. Nunca Deus fez nada que eu pedi. É porque você não aprendeu a pedir o tablet. A grande questão é que você é filho. E nós estamos sempre com a visão legalista de um Deus que está analisando o quanto nós depositamos na poupança celestial, para ver se nós merecemos alguma coisa. Não é aquela coisa? Quando nós vamos diante de Deus, a gente fica analisando: será que eu mereço? Aí você coloca os seus pecados na balança: será que eu mereço? Aí você olha para a sua história: será que eu mereço? Aí você olha para 2015 e fala: será que eu mereço? Mas sabe, tira o olho de você mesmo, coloca o seu olho em Cristo. Sabe, tira os seus olhos daquilo que você merece, daquilo que você pode fazer, coloca os seus olhares naquilo que Ele fez. Sabe, eu fiquei analisando, você sabe, entrar em loja de brinquedo, não tem brinquedo mais barato hoje em dia não. O irmão esses dias estava falando: pastor, eu estava passando uma dificuldade financeira e minha filha entrou na loja, e a filha dele, acho que 6 anos, não lembro que idade que ela tinha, e ela disse: pai, eu sei que você está com dificuldade, não precisa de comprar para mim não. Eu falei: essa criança é especial mesmo, hein? Essa é diferente. Porque hoje um pai com dificuldade financeira, se ele entrar com uma filha na loja de brinquedo, ele está perdido. Não tem mais brinquedo barato não. E eu fiquei olhando a loja de brinquedos e fiquei pensando: será que os presentes mais caros desse Natal foram dados às crianças que mais merecem, ou aos pais que mais têm condição financeira? Você entende a pergunta? Será que os presentes mais caros daquela loja, eles foram entregues para as crianças que mais mereciam, ou eles foram entregues nas mãos dos pais que mais tinham condições? Nas mãos dos pais que mais tinham condições. Porque não importa o quanto uma criança merece ou não, importa quem é o pai dela. Se uma criança merecer demais, mas tiver um pai que não tem condição financeira, tudo que ela vai ganhar é um presente barato, porque é a realidade do pai. Mas se uma criança que às vezes nem merece tanto, mas ela tem um pai que tem muito, ele vai dar para ela o melhor presente. Sabe o que eu quero te dizer? O seu presente não tem a ver com quanto você merece, mas tem a ver com quem é o seu pai. Entende? Tem a ver com quem é o seu pai. E tem irmão que acha que ainda tem a ver com ele. O presente não tem a ver com o filho, tem a ver com quem é o pai. E o seu pai, ele é dono de todas as coisas. É por isso que hoje eu fico descansado. Meu presente sempre vai ser bom. Meu 2016 vai ser maravilhoso. Quero te afirmar isso. Seu 2016 vai ser maravilhoso. Se você sabe de quem você é filho, pode se preparar para o melhor ano. Aí você fala: pastor, mas eu não mereço muito. Mas não interessa, o seu pai é dono de tudo, ele vai te dar o melhor. Quando você entra na loja de brinquedo, não interessa, tadinha de uma criança com um pai que não tem condição, ela pode merecer o que for, ter ido para a escola todo dia. O filho daquele pai que é abastado, ele recebeu um presente melhor do que o outro que merecia. Sabe por quê? Porque tem a ver com a paternidade. Você é filho de Deus, você tem direito ao melhor de Deus, você tem direito a toda a herança de Deus, está reservada para você. Pastor, eu não mereço, mas não tem problema não, Ele vai te dar. Pastor, mas olhando 2015, minha vida, quem eu sou, o que eu já fiz, não interessa, você tem um pai. Sabe, quando você for fazer um pedido diante de Deus, lembra que você é filho, lembra que você tem direito. Hoje eu estava numa reunião e disse para os irmãos sair meio mal, porque o que tem se pregado hoje é para você olhar para você o quanto você merece. E eu fico pensando comigo: mas como é que nós podemos crer nesse evangelho tão antiquado, tão fora, que nos leva a olhar para nós mesmos? Se eu como pai
minha filha de 3 anos não merece um tablet, mas ela ganhou um tablet, sabe por quê? Porque não tem a ver com o que ela merece, tem a ver com quem eu sou. Você acha que Deus é pior que você? Você acha que Deus é pior do que eu? Se eu dou com base naquilo que eu quero dar para ela, e os pais aqui que estão no Natal, você sabe, você vai dar o melhor para o seu filho, você reserva o melhor, você parcela, você dá um jeitinho, você faz o cartão da Marabras, da Casa Bahia, é terrível, você dá um jeito, sabe, você tem um pai. 2016 você pode estar seguro que vai ser o melhor ano da sua vida. Você pode estar seguro, você pode estar confiado, descansado nisso. Você precisa de entrar em 2016 cheio de convicção. E hoje, quando eu estava vindo para o culto, apesar de não ser o último culto do ano, nós vamos estar aqui juntos na quinta-feira compartilhando algo, mas glória a Deus por você que veio. Eu quero te falar, Deus te trouxe aqui para dizer, você pode estar cheio de fé e convicção acerca de 2016. Pastor, tem uma causa na justiça de 2016, vai sair ao seu favor. Pastor, será que eu vou casar em 2016? Deus tem reservado o melhor para você. Pastor, minha empresa está no meio de uma crise, de uma situação, será que eu vou quebrar em 2016? Pelo contrário, você vai fechar novos contratos ainda maiores. Você fala, pastor, isso é otimismo demais. Não, isso é saber de quem você é filho. Quando você for estabelecer os seus alvos, lembra quem é seu pai. E aí ele disse, olha, coloca o meu reino em primeiro lugar, que eu vou te dar tudo. Um princípio carrega o outro. Ele diz, coloca o meu reino. Se você colocar o meu reino, irmãos, olha como Deus é esse pai de amor. Ele está falando, filho, eu quero te dar o melhor financeiramente falando, só faz uma coisa, coloca o meu reino nas suas finanças. Ele está dizendo, eu quero abençoar o seu casamento, mas a hora que eu abençoar o seu casamento, lembre-se que o seu casamento é para me servir, coloca o meu reino. Ele está te dizendo, olha, na sua saúde, coloca o meu reino. Coloca o meu reino na sua saúde. Usa a sua saúde para mim. Irmão, usa a sua saúde para Deus. Você tem pouco tempo de vida. Quando você está doente, você tem que passar a madrugada no hospital com o menino chorando. Mas quando a gente chama para uma vigília, é uma dificuldade tremenda. Os irmãos não conseguem. Quando você está doente, você já ficou doente, você sabe, você fica dias sem comer. E aí quando nós estamos chegando no final do ano, será que você não consegue fazer um jejum de gratidão a Deus? Quando você está mal financeiramente falando, você tem que dar seus pulos, você acorda mais cedo, você dá um jeito. Mas quando nós falamos, reserva um espaço da sua agenda todo dia, acorda. Eu já quero te falar um desafio aqui que eu vou fazer para você no ano de 2016, desculpa. No culto aqui, eu vou fazer esse desafio. No próximo ano, você não vai abrir nem seu WhatsApp, nem seu Facebook, sem antes ter lido 2 capítulos da Bíblia e orado 15 minutos. Você não vai abrir seu WhatsApp e seu Facebook, você não vai abrir. Você vai colocar isso como um propósito. Seu dedo vai coçar, você vai ter desejo de abrir, mas você não vai abrir. Irmãos, o que é 15 minutos? Seja sincero. 2 capítulos da Bíblia você lê em 10, mais 15, 25. Todo dia de manhã você vai priorizar esse tempo. Deus está falando, coloca o meu reino na sua vida, que tudo que você precisar eu vou te dar. Coloque esse padrão na sua vida. Mas lembra que você é filho. Na hora que você for pedir, lembra que você é filho. Lembra que o pastor não é mais amado que você não. Eu sei que às vezes a gente vê alguém dando testemunho, eu sou assim também. Às vezes vem um pastor, e obviamente, irmãos, nós preservamos pela vida de santidade, temos um devocional diário. Mas você olha com o pastor Dênio, que 5, 6 horas de devocional por dia, você fala, uau, esse aí merece mais que eu. Na virada ele pode colocar alvos mais arrojados. Não, ele é tão filho quanto você. Não tem a ver com o quanto você pode dar para Deus, tem a ver com quanto Ele já fez por você. Mas terceiro princípio para você estabelecer os seus alvos: primeiro, coloque o reino como prioridade. Segundo, lembra que você é filho. Terceiro, avalie as mudanças necessárias para se obter o resultado final. Você precisa ser sincero consigo mesmo. Nenhum objetivo pode ser alcançado se você não mudar. Continue o mesmo e obtenha os mesmos resultados. Não existe nada mágico, irmãos. A mudança é gradativa. É o poder de Deus operando em você para gerar transformações. Mas o terceiro princípio: avalie as mudanças para ter o resultado.
Pastor, eu quero ter um casamento melhor. Então você vai ter que mudar. Pastor, eu quero que o meu casamento mude, eu quero que o meu casamento seja transformado por Deus. Então você precisa de mudar. Ah, pastor, eu quero uma mudança genuína dentro da minha casa. Então você precisa ser um filho melhor. Pastor, lá dentro da minha casa, eu quero ver o céu lá dentro de casa. Então seja um filho melhor. Pastor, eu quero ver o céu no meu casamento. Seja um marido melhor. Seja um marido mais romântico. Eu não sei que sua esposa reclama de você. Seja uma esposa melhor. Dê mais tempo. Invista mais tempo. Pastor, em 2016 eu tenho um alvo. Eu quero um acréscimo salarial. Todos aqui falaram que quer prosperar. Eu te digo, você já viu o patrão promovendo funcionário ruim? Alguém aqui já viu? Alguém já viu alguém ser chamado numa sala e falar: como você foi o pior nesse ano? Como você só chega atrasado? Como quando dá o horário, 5 minutos antes você já arrumou suas malas, você está com uma cara fechada, eu vou te promover. Alguém já viu isso acontecer? Não existe isso. Pastor, eu quero ser promovido no meu trabalho no ano de 2016. Avalie se você quer mesmo. Você vai ter que chegar mais cedo. Tem um princípio que eu aprendi que me marcou. Um dos gestores da Bruna, a Bruna trabalhou no Itaú há muitos anos, e um dos gestores dela, ele disse algo que me marcou. Ele explicou como ele foi promovido, alguém extremamente excelente, um superintendente, e ele disse: olha, eu vou ensinar um princípio para você. Se você quer crescer na vida, faça antes, faça um pouco mais, sempre. Faça um pouco mais. Te mandaram fazer um, se der faz 2. Te mandaram caminhar 1 milha, se der caminhe 2. Na sua empresa te mandaram ficar até tal hora, não fecha a cara não, vai até a hora que você terminar o resultado. Te colocaram para desenvolver alguma coisa. Irmãos, eu lido com funcionários. Eu te digo, funcionário bom a gente conta no dedo. Até hoje, eu estou aqui falando, os irmãos são funcionários. Até hoje, você fala: eu quero que organize assim. Você como funcionário precisa de entender a cabeça do seu patrão e fazer melhor do que ele esperou, para chegar na mão dele melhor do que estava. Ele imaginou isso para chegar na mão dele e falou: uau, não esperava que você ia fazer isso. Faça um pouco mais, um pouco antes. É para entregar amanhã, procure entregar hoje. Em tudo na sua vida, faz um pouco mais, um pouco antes. Procure fazer um pouco mais, um pouco antes. Se você coordena os seus próprios negócios, faz isso. Trata o cliente fazendo um pouco mais do que ele esperava, um pouco antes do prazo. Não sendo alguém que dá desculpas. Então avalia se de fato você quer obter resultados nesse próximo ano. Por quê? Porque resultados é custo de investimento. Resultado, pastor, eu quero crescer em intimidade com Deus. Quantos querem ser mais íntimos de Deus? Diga aleluia. Mas você quer dormir um pouco menos? Quer? Você quer comprar as mensagens do domingo e colocar no seu carro? Eu sei que às vezes é mais confortável a gente ouvir um som dentro do carro, mas você quer colocar ministrações lá dentro do seu carro para ouvir, para ir ruminando? Pastor, quero crescer em intimidade com Deus. Mas você tem coragem de entrar nesse desafio que eu estou te falando e até o final? Você sabe, se você ler 3 capítulos da Bíblia, 3, é quase nada, até o final do ano, você leu a Bíblia inteira. Tem cristãos aqui que nunca leram a Bíblia inteira. Você quer então ser mais íntimo de Deus? Mas você já avaliou o que isso custa? Pastor, eu quero casar no próximo ano. Avalia quanto isso custa. Para você que quer casar, eu quero te falar uma coisa, até porque nós temos muitos jovens que estão amadurecendo. E eu tenho falado para o pastor André, eu fico alegre quando os irmãos se relacionam. Os irmãos vêm me falar achando que eu vou colocar algum pé no freio, pelo contrário, eu falo: filho, vai nessa. Mas até hoje eu não vi ninguém se relacionar com alguém que era exatamente do jeito que ele esperava, no perfil que ele esperava, com a realidade financeira que ele esperava. Você quer casar no próximo ano? Vou te dar uma dica: se abra para o novo. Sim ou não? Se abra para o novo. Se abra para, talvez não é em alguma área aquilo que você desejava, que você esperava tanto, mas dá para construir junto, dá para as coisas irem avançando. Então, avaliando as mudanças necessárias,
você ainda está disposto a manter alvos? Pastor, eu quero avançar. Irmãos, eu estou liderando célula, eu estou vendo, é um desafio, mas você tem coragem de bater na porta dos seus vizinhos? Eu estou indo para a piscina agora para ver se eu arrumo amizade lá no condomínio, porque eu não tenho. E ontem eu estava lá na piscina com aquela cara, sei lá que o pessoal fica achando de mim, né? Fico todo dado lá na piscina assim, para ver, né, com a minha família obviamente, mas para ver se eu arrumo alguma amizade. E eu estou com uma estratégia: a próxima vez que eu descer para a piscina, eu vou colocar um monte de cadeira vazia e a minha ocupada, porque todo mundo que vai na piscina tem que me pedir uma cadeira, e aí é uma oportunidade de conversar comigo. Posso pegar uma cadeira aqui? Mas ontem eu fiz maior amizade, eu estou vendo que eu vou ter que descer mais na piscina, para ver se eu reencontro o cidadão. Foi super aberto, falou: pastor, eu quero que minha célula multiplique. Irmãos, as pessoas têm desejo de Deus, sim ou não? Mas nós precisamos ser ousados. Irmãos, eu saio com meu pai, cada dia que ele envelhece mais, o negócio está mais assim, aflorado. Meu pai não passa em um lugar sem evangelizar todo mundo que está lá, literalmente. Se andar com ele 10 minutos, você vai ver, há tempo e fora de tempo. Tem situação que a gente fica literalmente constrangido, você vai ficando sem graça assim. E adulto, jovem, nós estávamos nessa casa e tinha a caseira lá, tinha um filho de 12 anos, meu pai evangelizou o menino, falou: você quer fazer um pedido? Ele falou: quero, meu primo está envolvido em coisa mal e tal, meu pai, amanhã eu vou pegar ele. Pegou a caseira, evangelizou todo mundo. Aí ele falou: vamos tomar um café. Chegamos lá no café, ele falou: só estou aqui mapeando, porque eu vou criar uma amizade para poder evangelizar essa mulher dona do café e tal. E a gente ali, você quer frutificar e avançar? Você está na disposição de ser um bom cristão? Ser um bom marido? Pastor, eu quero que minha célula avance. Nós estamos num país completamente aberto para o evangelho, mas tem que ter cara larga, tem que ir lá bater na porta e falar: olha, eu vim aqui te anunciar o amor de Deus, tem uma célula aqui na minha casa. Pastor, eu quero ganhar minha família. Deixa eu te dar uma dica: é muito mais fácil com uma célula na sua casa você ganhar seus parentes, seus amigos, seus familiares. Fala para o seu líder: vamos reunir lá, nem que não dê para a célula ser sempre lá, mas faz a célula durante um tempo aqui na minha casa. Tenho disposição de abrir a porta da minha casa, tenho disposição de abrir. Você que está na faculdade, você que está no emprego, olha, eu quero ver o reino de Deus avançando, mas você tem coragem de gritar na faculdade a sua mesma paixão por Cristo, que as pessoas têm coragem de gritar a paixão por outras coisas? Eu lembro da minha época de faculdade, a faculdade sempre tem bar na porta, e o pessoal com aquele copo de bebida na porta da faculdade. Eu não sei o que tem naquilo, que o pessoal se sente assim, o herói, com um cigarro na mão, piorou. Será que você tem coragem, com a mesma intensidade, de falar: nesse próximo ano, eu vou estabelecer o reino de Deus dentro da minha faculdade, dentro da minha escola, dentro do meu local de trabalho? Mas sabe o que isso vai custar? Vai custar você ser alguém que as pessoas vão olhar, e você vai ter que ter um padrão irrepreensível diante das pessoas. Isso vai custar as pessoas olharem para você e falar: já que você está falando de Jesus, nós queremos ver o Jesus que você prega no seu estilo de vida. Nós queremos ver esse Jesus, porque as pessoas conhecem a história de Jesus, mas as pessoas querem ver esse Jesus em nós. Então avalie. Tem uma frase que diz: sonhos determinam o que você quer, ação determina o que você conquista. São suas ações que vão determinar suas conquistas. Os seus sonhos determinam o que você quer, mas as suas ações determinam o que você vai conquistar. Quando você coloca o reino de Deus, e para nós concluirmos, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, entende que Deus em toda a história quer fazer, Ele precisa apenas de homens dispostos a respondê-lo na terra. Eu não sei quais são os seus alvos, mas quero te falar: Deus quer fazer. Pastor, meu alvo é financeiro. Irmãos, nós temos tantas coisas. Eu tenho entrado nesse prédio, eu tenho ficado tão incomodado. Em 2016 nós vamos reformar esse prédio todinho, em nome de Jesus. Os irmãos sabem, eu só gosto de igreja boa, e quanto mais eu vou em igreja boa, pior eu fico. Eu falo: meu Deus do céu, precisamos de melhorar tanto. Aí o engenheiro falou: pastor, pode derrubar esse meio aí. Aí nós tiramos a parte elétrica. Aí agora vem as novidades: não pode derrubar esse meio assim. Vai ter que ser feita uma estrutura no telhado, sapatas vão ter que ser colocadas. Só essa brincadeira vai pelo menos uns 25 mil além daquilo que deveria ir, o que era só para arrancar. Mas sabia que Deus quer reformar prédios e deixar prédios mais bonitos? Mas sabe com quem Deus quer compartilhar recursos para fazer isso?
Adivinha? Com você. Isso beneficia você, beneficia o reino. Pastor, eu quero casar. Deus é interessado em que você se case. Se case bem, irmãos. Casamento é bênção demais. Deus tem o melhor reservado para você, e pode estar aonde for. Semana retrasada estava aqui conosco a Mariana e o Benedict. Benedict é alemão, estava voltando para a Alemanha depois de 6 anos de Brasil. Eu sentei com ele e falou: não, eu acho que eu não vou casar no Brasil, já fiquei muitos anos aqui e tal. Morou em Goiânia, morou em tantos lugares, tantas possibilidades. Deus trouxe ele lá do outro lado do mundo, casou. Deus é interessado em que você prospere, que as coisas avancem, que as coisas deem certo para você. Mas tem um padrão: coloca o reino de Deus. Quando você for colocar os pedidos, coloca o reino de Deus. Você vai ver se não vai dar certo. É um padrão bíblico.